Bruno Caruaru. É sempre um. Bruno Torres. Isso. Bruno Henrique. Isso. Olha nós de volta, gente. Bater papo no parque aqui. Tá um domingozinho, o sol vai embora, o sol volta. Aí o Bruno apareceu faz tempo e eu tô sem gravar conteúdo. Então aproveitei para trazer o Bruno aqui pro Bruno fazer uma analogia de quantos meses? 5 meses. 5 meses em Portugal. Eu tenho um vídeo no canal que o Bruno conta como foi para chegar em Portugal. Aquela história lá que você já conhece de planejamento, expectativa versus realidade. Depois de 5 meses, eu fiz vídeo aqui no canal com o Bruno, mostrando o Bruno, tipo, a gente falando sobre como estava o andamento do Bruno, tirando documento, foi comprar um carrinho, né? E ia trabalhar e já tinha arrumado emprego, pô. Pá, chegou o Vinícius, fez tudo isso. E aí, como é que anda a vida do Bruno? É isso que a gente não faz. E é isso que a gente não vê muito. É verdade. A gente vê as pessoas conversando o quando chegou. Depois Como é que você está, o que é que você fez. Depois as pessoas somem e você não sabe o andamento. E a gente vê tantas histórias de pessoas que falam que vieram, não deram certo e foram embora. Bruno, 5 meses em Portugal. Bruno Henrique Tavares, o Bruno Caruaru. Ou o japonês de Pernambuco. Isso. E aí, cara, qual é o balanço dos 5 meses? Vamos começar, que você nos fale pra gente, meus inscritos aqui no canal, como que foi? E aí, o que foi? A realidade, a expectativa versus a realidade. Eu tô sabendo de algumas histórias em off aí, mas eu quero que você fale aqui no canal. E aí, depois de 5 meses? Então, o começo foi bem difícil, né, Vinícius? O começo é punk, velho. É aquele choque de realidade. Primeiro mês você vê aquele encanto, você ainda não entrou na onda mesmo, na pegada diária, né? Você cai no deslumbramento no primeiro mês? Isso. Certo. E depois você começa a ver o choque de realidade, de como que é a parada mesmo, de verdade, assim. Você começa a sentir falta da rotina antiga, né, do Brasil. Não é igual. Muita gente sabe que no Brasil todo dia você vai na casa de alguém, bate um papo e aquilo outro, aqui não, aqui é... Tá em volta do familiar todos os dias, dia ou de noite. E aqui em Portugal você chegou com toda a ilusão, entre aspas. Sim, uma ilusão que a gente cria de certa forma, você tá no Brasil. E você vê alguém aqui em Portugal, você cria uma certa ilusão. Mesmo as pessoas dizendo... Eu estou falando a realidade, eu estou dizendo que não é tão simples. Estou dizendo que não há nenhum conto de fadas. Estou dizendo que não é um Alice no País das Maravilhas. É isso. Mesmo assim a pessoa tá lá, ela não enxerga. Ela não ouve. Não ouve, não... Ela sempre vem aquele questionamento. Você fala, ó, não é assim, tal, mas não, que é complicado. E a pessoa sempre acha que, se é tão ruim, por que é que você está? Porque Só que a história é diferente. É isso, Tá, fala pra gente. Aí, nesses 5 meses, o que houve? Porque depois nós vamos chegar lá no ponto que eu fiquei sabendo, por ele mesmo, claro, né, fofoca, que você quase desistiu e foi embora. Até chegar lá. Por que você chegou a esse ponto de dizer, não é isso, eu fiz a escolha errada? Você chegou a um ponto de achar isso? Sim, Vinícius. Por quê? Sim, porque, assim, eu achei muito complexo, né, Você chega aqui, eu vou falar um pouco do que eu penso. Certo. Alguém pode até criticar aí, mas é válido. Você chega aqui com a expectativa de... O cara, quando é casado, tem família, de trazer a família o mais rápido possível, né? Certo. Só que não é bem assim, velho. Que a banda toca. Não. Se for questão de passagem, isso aí é de menos. Certo. Só que a maior luta que existe aqui para todos, incluindo até o português, é você conseguir um arrendamento. Velho. Então o arrendamento... Que caiba no teu orçamento, não é só questão de, não, achei a casa, beleza. Certo. Mas e a grana? Por que a grana? Porque existe... chega lá é exigência pra caramba, não é feito no Brasil. Existe o mês de aluguel, existe o calção, que nem sempre o cidadão tá preparado para isso. Nem todo senhorio respeita o que é para ser, né? Você chega achando que vai pagar um calção e no mínimo 2 meses adiantado. Quando chega lá o cara quer 4, 5, 6 meses adiantado. Que dizem-se de passagem que a nova lei proíbe isso, mas não existe um controle. Cada um cobra o que convém. Toca do seu jeito. Tá certo. E aí, mas foi mais coisas. Aí foi como que foi? Até o ponto de você chegou e disse, quero ir embora, tô indo embora. Quase foi embora. Por quê? Quais foram todos os fatores? A distância da família, as dificuldades diárias de acertar. Quais são essas dificuldades?
É um choque cultural mesmo, né, Vinícius? O costume de até você olhar assim, não, pô. É adaptação. É adaptação, é isso mesmo. É né? o que eu falo sempre. Se você passa pela adaptação, você passa por passa por outras coisas. Por tudo. A pior fase sua foi o momento da adaptação. Foi. Porque foi um choque pra você, de uma certa forma, você chegou todo cheio de planos, Isso. todo cheio de Sim, expectativa, mas aí chegou uma hora que essa expectativa passou e veio a realidade Foi. de correr atrás das coisas É que isso. realmente importam, ou que precisa, É isso. ou que de uma certa forma é o básico, é o necessário. Foi aí que veio, que você viu que estava tendo muita dificuldade. Então, É isso. É isso, Vinícius. É isso. E aí você chegou ao ponto de dizer, não, fiz a escolha errada? Foi, Não quero ir não é embora? que eu fiz a escolha errada, Ah. né? Eu pensei assim, pô, velho, você traça metas e planos pra quando você chega, né? Antes de você vir, você já tá com isso Sim. na cabeça. E quando você chega aqui e quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, aí é onde tá o erro. Acho que foi aí também onde eu pequei e errei. Você achou que as coisas iam acontecer de um mês pro outro. Sim. E eu... Então, quem vem com esse pensamento, vou logo dizer, foi o que eu pensei, não é bem assim. De que a vida vai ser resolvida em 30 dias. Não mesmo. Ah. Então, quando eu vi que eu projetei algo e chegou aquele, digamos, projetei para 2 meses, 3, alguma coisa, um exemplo, E via que e nada não acontecia, aconteceu, eu fiz, porra, começou a entrar em desespero. tem algo errado aí, velho. Tem algo errado. Parei, botei cabeça para funcionar. E é para isso que existem os amigos também, né? Pra dar uma palavra. Eu tenho um vídeo no canal falando que esse processo de adaptação, esse processo de dizer assim, finquei meu pé, ele demora no mínimo 1 ano. É isso. Pra você dizer, ufa, hoje eu consigo olhar pra todos os lados e consigo resolver alguma coisa sem o desespero. Eu já falei no meu canal muitas vezes, tem um vídeo falando, é básico, eu acho que é quase pra todo mundo, ou quase pra toda a maioria, não vou dizer que é generalizar, porque tem algumas pessoas que se superam muito rápido. Cada um tem uma vida, cada um tem uma escolha, cada um tem um caminho a seguir. Mas eu falei que é no mínimo aí 1 ano para você se estabelecer emocionalmente. É isso eu não vou dizer nem materialmente, não. eu vou dizer emocionalmente. Para você cair na Você realidade. ficar e entender o processo, entender o tempo que as coisas levam, é no mínimo 1 ano. Para você começar a respirar e dizer, não, eu espero mais 6 meses. Eu sei que é o tempo. Mas aí foi que essa cilada que você caiu, que você achou que aconteceria tudo em 2, 3 meses. Foi isso mesmo. Teria resolvido a sua vida toda, porque quando você chegou de uma certa forma parecia ser muito fácil. Tava acontecendo tudo muito fácil, muito rápido. Você falou, então o resto vai vir de fichinha, lambuja. Isso. E aí quando você caiu na realidade de que existe que ter calma, paciência, tem que ser uma coisa de cada vez. Acontece, cai duas. Aqui é assim. Acontece, cai 2, cai 3 de cada vez, mas não é uma regra, é uma exceção. E tem pessoas que tem que ter paciência. Aí chegou esse ponto que você falou, puta, quero ir embora. Vou embora, não vai dar certo. Foi isso? Foi. Foi bem assim. Porque aquela, né, Vinícius? Eu particularmente, assim, quem é casado, tem família, que sabe como é que é. O cara sai do Brasil, deixa lá os seus, deixa tudo projetado, tudo planejado. E às vezes tá lá a esposa e o seu filho já é um pouco maior, já entende um pouco e diz, meu pai foi, né? Meu esposo foi e até agora nada. E fica aquela, né? Sei uma que eternidade, parece, então, meses. Sei que a família entende, não cobra, mas porque a família tá esperando. Isso, fica aquela incógnita, né? Então quer dizer, a pressão foi mais sua do que da família. Foi mais minha. Porque tem pessoas que a família fica cobrando isso, muito. Não, eu que me cobrei, no caso aí, eu me cobrei muito mesmo. Você sabe bem que eu até falei pra ti. E eu vim dizendo sempre tem que ter paciência que acontece, não é? É isso. E eu me cobrava muito, pô. Me cobrava muito e aquilo eu passei vários dias isolado ali, pensando. Passava dias isolado não é que isolado porque tava se isolando todo mundo, porque eram ocasiões, situações que determinavam que não tinha o que fazer. Sim. Tinha que estar ali isolado, quieto no canto, esperando as coisas, um momento para as coisas acontecerem, não é? É isso. Porque as coisas não acontecem sozinhas, você tem que fazer acontecer. É Porém, mesmo você querendo fazer as coisas acontecer, existe um tempo para que isso aconteça. E aí, depois de 5 meses, veio essa crise, veio essa dúvida, essa vontade de ir embora. Acho que não foi nem com em 5 meses. Eu acho que foi. Eu vou botar aí, estamos no mês de março. Eu acho que, olha,
De dezembro, 2-3 meses. foi 2 meses. De dezembro até o final de janeiro, Foi que mais foi o ou momento menos, mais foi difícil. o momento mais difícil aqui. Tá, hoje, Bruno, depois de 5 meses, o que é que você analisa? Depois de ter passado, como diz o outro, depois da tempestade vem a bonança. Depois que passou a sua, de uma certa forma, tempestade, como é que estão as coisas hoje? Qual é o pensamento? Hoje as coisas melhorou bastante, né? Clareou? Clareou. E quais Já. são os planos? O planejamento agora é trazer a família, né? Certo. Esse ano, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Trazer a família, pegar um arrendamento aí bom, né? Procurar, tentar, isso aí que é o O punk. bom que ele fala em relação a valores, A valores que tá quase que impossível achar um arrendamento que você diga que é bom, dentro das suas possibilidades. E correr atrás Então hoje você continua no seu trabalho que você arrumou quando Tô no você chegou mesmo aqui? trabalhinho, velho. Mesmo trabalho, tô tá por lá. morando próximo do trabalho? Moro bem próximo do trabalho. Antes eu morava aqui em Vale de Cambra, bem próximo aqui ao Vinícius. E a empresa como, em eu, outra como eu cidade? trabalhava aqui em outra cidade aqui do lado, não é tão longe, mas compensa mais você morar bem próximo do que morar um pouco distante, né? Porque não ficar dependendo de carro. É isso. Porque existe mais um gasto. É isso. Então você optou por morar mais próximo da empresa por enquanto. Isso. Ou Optei morar por lá porque o mais importante é o trabalho, né? O trabalho, Aí tô por lá, as coisas estão acontecendo de certa maneira, né? Hoje a cabeça já tá outra. Já consegue respirar e esperar e projetar as coisas por um tempo, não tudo agora. Isso. Já consegue fazer isso? Já. Sem aquela pressão sem psicológica. Agonia, isso. Sem agonia, porque sabe que vai acontecer. Vai acontecer, uma só hora tem ou que outra, esperar. isso. E aí agora você tá nesse trabalho, depois de 5 meses no mesmo trabalho, No mesmo. continua pagando um arrendamento num quarto, mas o plano mesmo concreto é arrumar uma casa. É uma casa. Como é que anda? Como é que estão? Como as pessoas vêm falar tanto aí dos arrendamentos aqui em Portugal? Olha, às vezes aparece aquele achado, né? Que a galera fala, mas como eu até te falei em off, às vezes aparece, a pessoa põe lá no Facebook, tem um T2 aqui em tal lugar, bem próximo aqui aos arredores. Só que ali, pô, ela colocou em 1 minuto, já tem 30 comentários, pô. Eu quero, quanto que é e tal, então... Tá existindo a oferta ainda a quem paga mais? Existe ainda o leilão, né? O leilão. Famoso leilão. Mas é engraçado que o leilão não parte de quem tá oferecendo a casa. O leilão parte de quem tá procurando. Um quer dar mais do que o outro, né? Pois é. Por isso que encarece as coisas, que vem encarecendo. Então quer dizer que até esse momento você não conseguiu algo ainda pra você de arrendamento? Não. Pra trazer a família? Ainda não. Você pretende trazer a família quando você tiver esse arrendamento? Isso. Porque pra ter sua casinha. Mas enquanto isso, você tá se virando. Tô me virando. Bruno, lembra que eu falei no começo, quando você veio, que era quando você pensava em vir, que eu dizia quais seriam os pontos que te pegariam? Pegou mesmo os pontos que eu falei, não era? Porque às vezes a gente fala e as pessoas dizem que é lorota, que é conversa. Os pontos mais complicados para adaptação era o tempo para arrumar uma casa, era a distância da família. Isso mexeria muito com o seu psicológico. O clima, né? O clima mexe muito com uma pessoa que veio. Sabe aí que eu peguei o inverno pesado, velho. Cruel esse ano teve. Foi rápido, mas ainda estamos no inverno, mas teve um mês aí, umas semanas aí, que o cheiro foi demais. Juntando tudo isso, então quer dizer, na verdade eu tinha falado a verdade em todos os meus vídeos. Com certeza, pô. O Vinícius aqui, ele joga a realidade nua e crua. Acredita quem quer, eu digo nua e crua, velho. Eu sempre digo, eu tô falando, eu sempre digo, eu tô falando a minha parte, mas se você quiser vir, vem e você experimenta. Não tem nada mais do que, não tem algo como você vir e você viver. É diferente do eu dizer, mas eu tô dizendo pra você vir preparado. Dificilmente a pessoa vem preparada. É difícil. Eu digo sempre, a pessoa acha que tá preparada, mas quando ela chega aqui, ela vê que ela não tá, não é? Não vê. Ela... Assim, quem tá no Brasil cria uma expectativa na cabeça né? Uma ilusão, uma fantasia muito grande. Quando você chega aqui que você olha, velho, o dia a dia, você diz... Não tem nada a ver... A luzinha logo na cabeça. Não tem nada a ver com o que você pensa. Só que, por isso que eu digo sempre, eu tô falando a minha visão. Eu sempre dizia nos vídeos anteriores. Mas pra você saber mesmo, pra você sentir mesmo, você tem que vir. Você tem que estar pra você saber. Aqui. E aí quando você chegou, no fundo, eu tinha razão. Tinha. De uma certa forma. Total. Porque não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver. Tem outras coisas. É uma áurea diferente.
tem outras coisas muito valiosas. Tem nada a ver com bem material, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada. Não tem nada a ver. O buraco é bem mais embaixo. Bruno, e agora você está, quando o Bruno chegou, ainda era aquele negócio de mandar a manifestação de interesse, esperar de 2 anos a 2 anos e meio para conseguir o título de residência. Eu fiz um vídeo há uns tempo aí no canal, umas semanas, falando para vocês que a regra mudou. Que agora criaram o visto lá da CPLP, que não tem nada a ver com o visto de manifestação de interesse, que é aquela que te mandava, esperava, era chamado, apresentava o documento e tinha o cartãozinho. Hoje o Bruno está fazendo parte do visto de CPLP, que é o certificado digital. Você já está com o seu certificado digital em mãos? Praticamente, né? Você já entrou no site, já fez todo... Fiz todo o procedimento, tal. E já pagou? Já paguei, né? Que tem que pagar o aqui. Se paga no caso do cartãozinho, se paga lá. O cartãozinho a gente paga na hora. Isso. Aqui não, aqui você emite uma guia. Aqui você emite uma guia e paga. Esperei alguns dias, no caso aí foi 3 dias, 72 horas. E fui, paguei. É menos, né? Era para ser menos. Falavam que eram 48 horas, mas foi bem mais porque tem muita gente. Porque tem muita gente. São mais de 300 mil regularizações. Isso. Então, quando o governo começou na segunda-feira a abrir o portal para que as pessoas entrassem caindo. E emitisse a guia para fazer o pagamento, que é aquela folha que eu falei, que é uma folha com QR Code, todos os dados, por enquanto não é um cartão. Fala-se muito que na segunda, na renovação, aí sim será presencialmente e aí sim virá o cartão. Mas por enquanto, o que você achou disso? Isso aí resolveu a vida? Resolveu. No meu ponto de vista, eu acho que resolveu, né, velho? Eu vi muitos advogados falando que era uma solução temporária e que valeria muito mais, era muito mais vantajoso para pessoas como no seu caso, e não como no caso de pessoas que já estão esperando há 2 anos, não valeria muito a pena pedir. No seu caso, você acha que vale a pena porque desentope o cano. Desentope, com certeza. Você consegue ir adiante. Então foi uma... Agora você está esperando o quê? Você pagou e está esperando emitir? Estou esperando eles lá verem que paguei, né? Para poder emitir o certificado. Né? E esse certificado vai ser válido por 1 ano? 1 ano. E ele tem os mesmos deveres e direitos do meu título de residência, que é um cartão? Dentro, sim. E aí, segundo, existe essa informação para vocês? Você leu lá no site que quando você for renovar esse certificado, aí sim será presencialmente que você vai pegar o cartão? É o que falam, né? É o que falam. E será... Mas não tem nada escrito na lei lá deles, porque não se diz vai ser... Dizem, né? Muitos advogados aí falam que vai ser... Você vai renovar por 2 anos a próxima. A próxima. Então será presencialmente, porque aí sim você não vai... Você vai, de uma certa forma, trocar essa folha, esse certificado digital, te dá todos os direitos e todos os deveres. Você vai trocar pelo cartãozinho, que é o que eu tenho, que vários outros têm. Então quer dizer que... Então quer dizer, dessa parte você já resolveu. Pois é. Você resolveu. Você já conseguiu, não, porque você não tá com ele ainda. Eu ia perguntar, você já fez alguma coisa com ele em mãos? Não, para que houvesse algum empecilho? Não, ainda não. Mas assim que eu tiver com ele em mãos, eu vou passar alguma coisa aqui pro Vinícius para ele fazer aí para ver se fazer conteúdo, um engajamento aí a respeito. Para ver se realmente está funcionando, se existe algum empecilho, se tem algumas instituições que vão colocar algumas barreiras, que sempre tem aqui em Portugal, sempre tem. Você vai com alguma coisa, sempre tem alguém dizendo que não foi notificado ainda, que não recebeu nenhuma informação, sendo que a informação está aí na mídia, está aí em tudo quanto é lugar, está aí nos portais de justiça, e você chega nas instituições aqui em Portugal e os atendentes dizem, não, aqui não está valendo ainda. Então você não passou por isso ainda. Não, ainda. Então por enquanto o seu processo está seguindo conforme o desejado. É isso. Entrou no sistema, fez a solicitação e pagou a sua taxa e agora está esperando a liberação para poder ir tirar o seu certificado. E fala aí, o que é que você tem para dizer? O que é que você tem para dizer para as outras pessoas? O que é que você tem de conselho? Nesses 5 meses eu acho que você tem algo, ou você tem algum, eu não vou dizer uma bagagem longa, mas você tem algo fato. Você tem um fato para dizer para as pessoas. O que você diria para as pessoas hoje que ainda estão no Brasil e que pretendem vir, se Deus quiser virão? O que é mais importante que você tirou de lição nesses 5 meses, Bruno? Que se organizem bem, principalmente no lado financeiro. Se organizar bem mesmo. Às vezes o cara tá lá com planejamento, uma quantia e quer vir logo trazer todo mundo e tal, e não é bem assim.
Que é a lei da quantia, né? É isso, eu vi várias famílias aí sofrendo. Vi gente aí que veio, ficou 1 mês, 2 meses, foi embora, todo mundo. Quer dizer, nem deu pra ir todo mundo, foi na frente a mãe e os filhos, e o pai ficou. Porque você acha que isso é questão financeira ou questão... questão... ou a circunstância? É um pouco de tudo, né, Vinícius? É um pouco de tudo. Chega certo. Aqui, leva um choque de realidade. Às vezes a família, às vezes a família vem, aí tem um filhinho que tem, vamos lá, chutar, 10 anos, aí tem outro de 2, 3. E assim, pro mais velho é mais fácil arrumar uma escola, uma coisa e tal. É porque os mais novos é mais difícil, vaga, né? O mais novo crédito. é difícil, aí como é que a mãe vai trabalhar? Aí para você sustentar um arrendamento, né? Sozinho, Do o salário jeito que hoje em dia... Só pro pai segurar a peteca. Porque, como eu falo sempre, se você arruma um arrendamento de 300, você tem outras contas, não só existe os 300. É isso. Então, É a mesma coisa, é como o Vinícius tocou no assunto bom agora aqui. Aí o cara chega na casa, não, vou pagar 500. Só que tem água, tem luz, tem internet, tem outros gastos. Tem feira, tem remédio. Pessoal, E, né? Não pode... Quando o cara vai olhar, meu velho, aqueles 500 se tornou 800, 700 e acabou e pouco. O salário. E foi Acabou embora, o o dinheiro foi embora. quê? Pois é. Sim, Então, tem que tomar muito cuidado. se planejem bem, velho. E muitas vezes o se planeja bem pode não ser o suficiente quando estiver aqui. Porque depende do planejamento, é o que eu falo sempre. A gente fala assim, estou preparado emocionalmente. Ninguém está preparado emocionalmente. A gente tem uma estrutura emocional, a gente tem uma filosofia de vida. Aí, muitas vezes a gente tem um pensamento, a gente tem uma visão. Quando está fora daquilo. Quando chegar lá eu vou fazer isso, eu vou acontecer, eu vou ser assim, eu vou ser assado. Quando você está dentro do furacão, você, é verdade, você não consegue pôr em prática aquele plano. Isso. Você não consegue, aquilo mexe tanto com você que você não consegue pôr em prática o que você disse que vai fazer quando estiver lá. Então por isso que eu digo muitas vezes é o fato, é só estando, vivendo, colhendo para poder ver se você aguenta o tranco ou se você não aguenta o tranco. E outra assim, ninguém pode tirar o que eu vivenciei, o que eu passei pra si não, porque cada um aqui tem uma história. Tem uma história. Às vezes o cara chega aqui, as coisas acontecem pra ele em 2 meses, tudo diferente. O cara olha, não, tô bem, trouxe família, trouxe bem, não sei quem e tal, certo. Beleza. Era o que eu imaginava, mas não é uma, eu digo sempre, não é uma via de regra, são exceções. Eu tô aqui 5 meses e tá em batalhando. nenhum momento eu fiquei desempregado, tô na mesma empresa. O emprego aqui, pelo que a gente sabe, é o de menos, né? Sim, não, de menos. E eu tô falando as dificuldades reais mesmo, pô. O que eu passei foi... Cada um tem uma história, cada um tem uma experiência. Isso tá atrelado a todas as expectativas, a todos os planos. Isso tá atrelado a tudo que você deseja, a tudo que você planeja. Mais uma vez eu volto a frisar, não é generalizando. Não. Mas não tem nada a ver quando você está fora e quando você está dentro. Não tem nada a ver. Nada. As pessoas continuam se iludindo. Deixa eu te perguntar uma coisa para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo e aproveitar antes, pedir que você se inscreva, que você curte. De vez em quando eu tô de volta. Eu falei que eu não ia falar mais desse assunto de Portugal e eu vou mostrar a minha vida por outro ângulo. Daqui a pouco eu começo a fazer isso. Porque eu não ia falar mais desse assunto de Portugal, porque tem tanta gente falando isso que dá nojo. Mas não voltando ao assunto Portugal, eu queria dizer para você o seguinte, perguntar para você o seguinte. Agora existe tanto vídeo falando mal de Portugal. Tudo que as pessoas passam aqui tem a ver com Portugal ou tem a ver com as pessoas? Eu acho que tem a ver com a pessoa, né, velho? Não tem nada a ver com o país, não é? Não, nada porque a ver. Portugal tá aí. Isso aqui não tem o que reclamar. Não tem o que reclamar. Às vezes você também não pode... Às vezes eu acho que a galera também sonha muito alto, né, Vinícius? O pessoal sonha alto, chega aqui e vê que o país não é assim, alto, não é ruim, mas também tem as suas leis, tem as suas regras, tem o seu tempo. As coisas acontecem, agora leva tempo. Não era o tempo que as pessoas querem e as pessoas começam a pôr a culpa em Portugal. Não, o Portugal tá aqui, você veio porque você quis. Leva tempo. O país não te chamou. Não. O país não te mandou uma carta convite. O país não te ofereceu nenhuma ilusão. O país está aqui com suas regras, com suas leis. E você se adapta a elas se você quiser. Se você der pra você se adapta. Se você não se adapta, cara, pega as coisas e parte pra outra. Pois é.
É isso, porque tem muito vídeo, tá recentemente fazendo muito vídeo. O pessoal bota na culpa no país. A culpa não é, nunca foi, nunca será do país. O país tem suas burocracias, o país tem a cultura dele, a sua cultura, tem suas regras e eles vão seguir, independente de ter 1 milhão de brasileiros querendo que as coisas funcionem de outra forma, não é dessa forma. A gente tá muito acostumado no Brasil chegar e ter o jeitinho, né, velho? Às vezes você vai num lugar e chega lá, o cara não quer te atender, no Brasil. Aí você, quero entrar ali, mas não conheço ninguém. Aí você começa a buscar a influência de alguém conhecido pra tentar passar na frente de todo mundo. Pra resolver seus problemas. E resolver. Aqui não funciona. E aqui não funciona. Tudo aqui é agendamento. É espera. É aguardar. É agendamento. Você vai, você leva não, e você tem que correr atrás. Não é assim, você tem que ir atrás. Não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta querer pagar, porque você dificilmente vai pular na frente de alguém. É verdade. Então assim, quer dizer, entre trancos e barrancos, mortos e feridos, as coisas vão se resolvendo. Vai se resolvendo, Vinícius. Estão se resolvendo na sua vida. Estão. E você acha que, então, passando esse momento difícil, você acha que fez uma boa escolha, ter um filho? E continua sendo o planejamento do futuro? Com certeza. O planejamento do futuro é isso, como eu falei, é trazer a família, né? Que é o que dá mais aquele... Apesar de tudo que a gente ouve, de tudo que você passou, você acha que o país ainda é o país que você quer viver com a sua família? Com certeza. E que o país não tem culpa de nada? Nada. Assim, não tem culpa de nada no sentido de que o que as pessoas querem, o que as pessoas desejam e como elas querem que aconteça. Então o país dessa forma não tem culpa. Tem que esperar e tem que seguir todas as regras, a galera né? Tem que respeitar como que é aqui, velho. Não adianta o cara querer chegar, mas por que não faz assim? Lá é assim, no Brasil não faz vai assim. Adiantar, não, pô. Você não tá no Brasil, você tá em outro falar país. isso aí pra um português, sabe o que ele vai dizer? Vai mandar tu arrumar tuas coisas e ir embora. Então volta pra lá, já que lá é assim, aqui não é. Os caras falam mesmo na cara dura, pensa que vai... Galera, quero mandar... Fale. A galera fala mesmo na cara dura que o português ele não tem isso de tapear, de ficar comparando. Porque lá eu tirei um dia, que eu quero que lá um dia, então você vai pra lá tirar, não é? Tem que respeitar, gente, tem que ter paciência, tem que ter inteligência emocional, é muito importante. Mandar tem que entender. Um abraço aí, um beijo pra todo mundo da minha família, meus pais. Um abraço pro povo de Crateús. Não, desculpa. Recife. Povo de Recife. Eu falo Crateús pra zoar as pessoas. Esse bicho me chama de tudo, um grande abraço pra Vanessa, um grande abraço pra dona Cristina, um grande abraço pro o menino que tá me seguindo agora, que eu tava falando com ele, de Floripa. É Rômulo. Um grande abraço pra vocês. Que tudo dê certo, que tudo se encaminhe. Estamos juntos. Me segue lá, faz como Rômulo, aí de Florianópolis. Tá me seguindo no Instagram, @ViniPortugal. Vou voltar com uma sequência de vídeos, não voltei ainda com essas histórias de Portugal. Eu só trouxe o Bruno, porque como eu trouxe o Bruno anterior no meu canal, contando a história de como chegou, eu não vejo muitas pessoas dando uma sequência nessas histórias, né? E como está? Chegou, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, aí era maravilha, é tudo lindo. E aí, como é que se segue? Como é que tá esse cara? Por isso que eu quis trazer o Bruno hoje aqui no parque, no final da tarde do domingo, para ele me dizer como é que anda a vida dele aí nesses 5 meses. Mas, como sempre, me segue, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal. Eu vou voltar com meus conteúdos aí. Pode ser que sejam minhas coisas diárias sobre mim, sobre os meus também, conhecimentos. Né? E tá no Instagram também. E não sobre esses assuntos de Portugal, como eu falei pra vocês, que eu não quero estar arrumando confusão, não quero estar procurando talento, não quero. Lei é lei, se cumpre quem quer. É obrigatório se cumprir lei, mas eu tô falando assim, né? Fica disponível quem quer, faz quem quer, mas não quero estar falando mais sobre esse negócio de documentação de Portugal, porque isso me dá eu tomei um pouco uma certa avesso a isso, que é muito Já deu, né, Vinícius? Deu, né? Tem muito especialista no YouTube falando sobre esses assuntos e eu procuro, não quero mais me meter. E sem falar que já tem vídeo aí teu. E tem vídeos falando sobre tudo. Só olhar no canal, então né? É só olhar, algumas coisas mudam, quer dizer, tá algumas coisas evoluíram, algumas coisas estão paradas, mas é as mesmas coisas, não muda. Então é só dar uma olhada no canal e seguir. Pretendo fazer novos conteúdos, coisas sobre mim mesmo, coisas realmente sobre os meus conhecimentos, sobre a minha experiência de vida, sobre as coisas que eu tenho. Eu acho mais interessante do que ficar falando o que todo mundo fala. Eu não quero ser mais um. Eu sou um único, exclusivo. Difícil! Um abraço pra vocês, um beijo a todos. Valeu, galera. Até a próxima e fomos!